Eles eram uma família que tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Eles não eram apenas alguém que cedeu a sua casa para que o mestre pudesse ensinar. Eles conheciam Jesus. Eles tinham um verdadeiro relacionamento. Marta, ela só é mencionada nos evangelhos apenas em Lucas e João. Mas quem é Marta? Quem de fato é Maria? E por que dentre essas duas, Maria foi a que escolheu a boa parte? O nome Marta, ele se origina de uma raiz aramaica, que significa algo mais ou menos como se fosse dona ou senhora. Ela é a única pessoa com esse nome em toda a Bíblia. Muito provavelmente, Marta, ela era a mais velha dessa família. Ou pelo menos, mais velha até que Maria. Não sabemos a história por trás dessa família. Os personagens que conhecemos é apenas Marta, Maria e Lázaro. Nós não sabemos muito quem foi Maria. Essa Maria de Betânia. Apenas que ela era irmã de Marta e Lázaro. E que, como foi dito, provavelmente era a irmã mais nova dentre esses dois irmãos. Maria, ela aparece em destaque em dois momentos ali, na história do ministério de Jesus. Nós temos esse momento em que ela fica aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem a ensinar. E também, nós temos a presença de Maria ali, se derramando aos pés do Senhor, quebrando um vaso, um perfume precioso, aos pés do Senhor Jesus. Nota que é algo incomum uma mulher estar presente em meio aos homens, principalmente nesse contexto bíblico, onde nessa época era privado à mulher, por exemplo, o direito de falar, de se expressar, o direito ao ensino. Cabia apenas à mulher ficar em casa e cuidar do seu lar. Quando um rabino, ou um mestre, um professor, estava a ensinar, ele ensinava apenas a homens. Ele ensinava apenas aqueles que eram considerados os sacerdotes, os cabeças. E todo o ensinamento para todas as outras pessoas, as crianças, as viúvas, as mulheres de forma geral, elas iriam vir a partir dos ensinamentos dos seus maridos, ou dos seus irmãos, ou dos seus tutores. Mas nesse momento nós encontramos essa história. Pensa comigo, você aí, né, que organiza a sua vida, a sua rotina. Hoje domingo, primeiro dia da semana. Você já está aí mais ou menos planejando como vai ser a sua semana, né? As suas obrigações, o que você precisa fazer, as encomendas que você precisa entregar, o café, o almoço, a janta, tudo quase planejado. Aí do nada, você recebe a notícia que um grande amigo seu vai chegar na sua casa. Jesus. Só que ele não vem só. Jesus vai ali com os seus 12 discípulos. E aí você quer receber ele da melhor forma possível. E aí você vai organizar, preparar um almoço. Só que eles não vão apenas almoçar. Eles vão ficar na sua casa. Olhe, eu particularmente, eu ia ficar muito estressado. Não pela visita de Jesus, não é isso. Mas pela demanda que ia ser necessário de receber ali aquelas pessoas, servir aquelas pessoas, cuidar, dar um amparo, dar um conforto. As casas de antigamente não tinham essa luxuosidade, quartos e colchões e... não. E Marta se desdobra para fazer tudo da melhor forma possível. Vamos fazer a conta aí por baixo. Marta
Maria e Lázaro. Jesus e mais 12 discípulos. Eu já perdi as contas só aqui de passar os dedos. E aí tinha sempre alguém que vinha ali para poder aprender. Tinha sempre mais algumas pessoas que se deslocavam. Afinal, Jesus, enquanto andava, as multidões o acompanhavam para aprender, para receber milagres, para receber curas. Imagina como não estava a cabeça dessa mulher para servir da melhor forma possível o seu Senhor, o seu amigo Jesus. Então ela se desdobra, planeja tudo, organiza seu pensamento, seu raciocínio, chama a sua irmã e diz: ó, Maria, tu vai pegar a galinha, eu vou começar a fazer o pão, vamos organizar isso aqui para que todo mundo possa ter uma alimentação digna. Aí eu imagino aqui comigo, está Maria saindo da cozinha, passa ali por um corredorzinho e escuta Jesus falando, ensinando aqueles homens. E ela automaticamente conhece Jesus. E seu coração se aquece ao ouvir os ensinamentos de Jesus. E ela se esquece completamente o que ela ia fazer. Ela vai se chegando, ela vai ouvindo cada vez mais, ela vai se aproximando, ela se encosta na parede, ela se senta e fica ali contemplando esses ensinamentos de Jesus. Até que Marta, tarefada de coisa para fazer, se dá conta de que Maria sumiu. E diz: cadê essa menina? Que nem para pegar uma galinha essa menina consegue. Eu estou colocando esse elemento de pegar uma galinha, preparar um almoço, para ficar mais fácil a gente entender e compreender o contexto dessa história. E aí Marta se dá conta que Maria não está lá. Diz: não é possível que essa menina é desajuizada desse jeito não. Eu estou aqui cheio de coisa para fazer, eu vou atrás dela. Deixa o seu serviço e vai atrás de Maria. Quando ela chega na sala, que ela vê Maria ali, contemplando Jesus e aprendendo coisas maravilhosas, ela interrompe o Senhor. Diz: mestre, o senhor não se incomoda não, que eu esteja aqui trabalhando, me esforçando, fazendo de tudo, para lhe servir, enquanto a minha irmã está aí sentada, apenas escutando. Olha, peça para que ela levante e venha me ajudar, porque eu não sei mais o que eu fazer não, com essa menina não. Aí Jesus olha para Marta, e quando ele fala, Marta, Marta, entendam que não é num tom de autoridade, de repreensão. Marta, Marta. Muito pelo contrário. Ele está aproveitando esse momento para ensinar a própria Marta o que de fato importa. O que de fato é importante para as nossas vidas. Ele olha carinhosamente para Marta e diz: Marta, Marta, você está muito inquieta e atarefada com tanta coisa, mas uma só é necessária, uma só é importante. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Nós vivemos hoje numa vida extremamente atarefada. E quando eu falo uma vida atarefada, não é só com os nossos afazeres de trabalho, de casa. Nós vivemos numa vida atarefada completa. Nós nos orgulhamos muitas vezes de dizermos assim: a nossa igreja tem ministério para todo mundo. Nós temos na segunda mulheres de oração, nós temos na terça-feira reunião dos ministérios, nós temos na quarta-feira culto carismático, nós temos na quinta-feira CETEC, temos reunião de ministério, na sexta-feira vigília, no sábado. E isso é bom. E isso é muito bom. Isso nos dá a oportunidade de estar cada vez mais perto do Senhor, fazendo parte da comunidade, do corpo de Cristo, crescendo, se fortalecendo. Mas muitas vezes, essa agenda lotada, elas nos fazem agir como Marta. Eu vou dar um exemplo. Por favor, pessoal do louvor, não me levem a mal. Eu não estou dando um exemplo só de vocês, tá? Eu estou aqui no culto da manhã, eu toco aqui no culto da tarde, eu venho no culto da quarta-feira, eu participo dos ministérios. Fulano chega atrasado, senta no banco, nem para se levantar para saber se quer ajudar, se está precisando de uma outra voz para ajudar.
É só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que isso acontece, não. Que eu sei que vocês são gente de fé, de oração, compromissados todos, em nome de Jesus. Mas isso acontece em nossas vidas, quando nós começamos a colocar o serviço ao Senhor como sendo ferramenta principal. Mas, na verdade, o centro é o Senhor. O centro de nossas vidas sempre tem que ser o Senhor Jesus. Sempre, em todos os momentos. Se o seu corre-corre, se o seu estresse, se a sua vida diária, ela tem lhe sufocado, pare, respire, reavalie, porque provavelmente você está fazendo tudo, menos vivendo aos pés do Senhor. E essa é a boa parte. Essa é a parte que não deve ser substituída. Nós precisamos sim viver em comunidade, viver os ministérios, pregar o Evangelho. Temos inúmeras ferramentas poderosas que foram instruídas pelo próprio Senhor, para que possamos ali estar levando a palavra de Deus, sendo cheio também. Quantas vezes nós não estávamos ali para servir, para entregar, e fomos ministrados por Deus. O Senhor falou ao nosso coração, o Senhor trouxe ensinamento, trouxe entendimento às nossas vidas, enquanto nós estávamos servindo. Mas temos que ter cuidado, para que esse nosso servir, ele não nos sufoque, ele não se torne um peso, um fardo, ele não substitua o nosso ministério, a nossa família. Isso eu falo a família de fé e também falo a família de sangue. O Senhor tem nos chamado a falar do amor dEle. E não necessariamente nós precisamos abrir as nossas bocas para isso. O seu trabalho fala de Jesus. Ou melhor, o seu trabalho, a execução do seu ofício, deveria falar sobre Jesus. Deveria resplandecer Jesus. O seu interagir com as pessoas deveria falar muito mais de Jesus do que qualquer outra coisa. Eu tive a oportunidade de, nesse final de semana, ministrar um curso, e aí fizeram a divulgação do curso e botaram assim, Dr. Pablo Rudá. Aí eu já que botaram, mas eu não sou doutor, não tenho doutorado, não faço medicina, nada disso. E aí algumas pessoas vieram me perguntar assim, tu quer que eu te chame como? Eu disse, Pablo. Não, mas é doutor, professor. Disse, olha, eu não me incomodo com os títulos, eu não me incomodo com a forma como as pessoas vão falar sobre mim. O que importa para mim é que mesmo eu pregando, ou falando, ou ministrando um curso da área que for, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. Eu tenho a oportunidade de dizer o quanto Ele é perfeito e como nós somos dependentes dEle. Nesse curso eu não falei nada de Jesus. Eu não falei absolutamente nada. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que eu ensinei refletiu Jesus. Não porque eu sou especial, não porque eu me sinto capacitado para isso, mas porque eu entendo que a minha vida é dEle, que o meu servir é para Ele, e que tudo que eu faço está pautado nas mãos do Senhor. E é assim que nós devemos proceder, em todas as coisas. E eu escolhi hoje falar sobre Marta e Maria justamente por isso. Porque por muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados com aquilo que não é essencial, que não é fundamental, que é bom, que faz parte, que está na nossa rotina, mas que não é o centro. Faz parte da estrutura, da organização, mas não é o alvo principal. O alvo principal da minha e da sua vida, e em especial aqui da vida de Maria, era o Senhor.
Maria tinha convicção que ela estava sendo totalmente saciada naquele instante. Enquanto ela estava ali sentada, quietinha, sem esboçar reação alguma, quase que escondida, ouvindo do Senhor, ela estava tendo tudo que ela precisava sendo saciado. A intenção de Marta ali não era confrontar o Senhor. Não era dizer, Senhor, estou cansado. Faz alguma coisa, levanta as pessoas para fazer também. Não. Marta, ela estava disposta a servir. Ela tinha entendido isso, essa necessidade do serviço em obras, do expressar o amor de Jesus na vida dela através do serviço aos irmãos. Mas ela deixou com que esse serviço, essa obra, falasse por si só. Falasse o serviço pelo serviço. E não para quem estava sendo servido. Nós, por muitas vezes, nos pegamos cansados, sobrecarregados, buscando alívio em tudo. A primeira coisa que a gente busca aliviar o nosso fardo é abrindo a nossa boca e dizendo, ai como eu estou cansado, semana que vem tem mais não sei o que para trabalhar, ai eu já não aguento mais, não vejo a hora de chegar logo dezembro, porque já dá um descanso, ai meu Deus, já estou pensando no ano que vem, vai ter tanta coisa. De fato, as coisas vão continuar acontecendo, porque é o Senhor que tem movido os corações para isso. E nós temos dito, eis-nos aqui, envia-nos. Nós precisamos entender que não é o serviço pelo serviço. Nós precisamos entender que é o nosso coração disponível ao Senhor. Nós precisamos entender que, embora cansados, embora sobrecarregados, embora com a agenda inteiramente cheia, o Senhor é o centro de todas as coisas. E não é feio, não é desonroso, não é pecado você organizar a sua vida. E quando eu falo organizar a sua vida, eu estou falando de fato de você enxergar Jesus em todos os momentos da sua agenda. Enxergar Jesus ali no seu trabalho. Enxergar Jesus na sua casa. Enxergar Jesus enquanto você trabalha no ministério. Enquanto você vem para a igreja. Ouvir dele. A nossa vida tem sido tão corrida, que até o nosso tempo devocional, ele é fast food. Já parou para pensar? E eu digo isso por experiência própria. Hoje nós não temos muita paciência de ler, né? Aí eu vou botar aqui a Bíblia no telefone, porque ela tem o áudio. Aí eu boto lá, ela vai ficar falando e eu vou fazendo as outras coisas. Que bom que pelo menos é a Bíblia que você está ouvindo ainda. Mas nós não temos mais tempo para parar, para ler, para meditar, para entender de fato o que aquela palavra está dizendo, para permitir gerar dúvida e você ir atrás da solução dessa dúvida, mediante a palavra do Senhor. Porque tudo é muito corrido, é muita demanda para ser resolvida, para ser entregue. E por muitas vezes Jesus está ali, ao seu lado, querendo lhe ensinar, e você está atarefado com tanta coisa. Você está sobrecarregado com tanta coisa. Você está perdendo tempo com tanta coisa. E o Senhor lhe chamando para assentar aos pés dele e ouvir apenas o que ele tem a falar. Muitas vezes nós confundimos a voz do Senhor. Nós não conseguimos entender o que de fato o Senhor está falando conosco. Porque estamos cansados, porque não temos investido tempo nesse relacionamento, porque estamos ansiosos e tem tirado a nossa paz. Entendam, o Senhor está falando agora comigo e com você. O Senhor falou e tem falado enquanto você acordava, enquanto você dormia. Quando nós saímos daqui, o Senhor continuará falando.
mas nós precisamos entender a sua voz. Maria só parou o seu serviço e sentou aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tinha a ensinar, porque ela conhecia a voz do seu Senhor. Se a Aimee ligar para mim de um número desconhecido, eu vou olhar, vou achar estranho e vou atender. Quando ela falar, eu vou reconhecer que é ela. Por quê? Porque isso é fruto e é construído com intimidade. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com o Senhor. Ele não está usando uma ligação. E mesmo que Ele use, nós precisamos reconhecer a voz dEle. E não confundir a voz dEle com as vozes da nossa ansiedade, do nosso coração que é enganoso, e até a própria voz do inimigo, que por muitas vezes se faz ali de anjo de luz para soprar ideias maravilhosas ao nosso coração. E nós cairmos nesse imaginário que ele tem trazido. A expressão boa parte, ela também pode ser traduzida como boa escolha, ou melhor escolha. No sentido de ter escolhido algo que não tem como ranquear. Nós temos esse costume de ranquear as coisas, né? Fulano é o top 3, né? Ou fulano, ele é muito bom, depois de fulano vem cicrano. Nós temos esse costume de fazer esse ranking. Mas quando nós escolhemos a boa parte, Jesus, ele não se enquadra em ranking nenhum. Jesus não é a primeira opção. Jesus é a única opção. Nós não temos como colocar assim, se Jesus não der certo, eu vou procurar a segunda opção. Não existe. Não existe. Embora Maria viesse a ter fome, uma vez que Marta estava preparando todo o serviço ali, ela tinha a convicção que ela tinha escolhido a boa parte, porque ela sabia quem era Jesus. Embora ela nem tenha pensado nisso, em seu coração, ela tinha a certeza que Jesus providenciaria tudo, absolutamente tudo, que eles precisavam para aquele momento. Em João, no seu capítulo 11, nós lemos ali o relato sobre a morte e sobre a ressurreição de Lázaro, irmão das duas. Jesus, ele era um amigo próximo daquela família, como eu já falei. E logo que Lázaro adoeceu, essas duas irmãs mandaram informar a Jesus: teu amigo Lázaro está bem doente. Provavelmente Marta e Maria, elas esperavam que Jesus, ao receber a notícia, fosse logo: não vou lá para visitar o meu amigo, para orar por ele, para que ele fique curado. Mas o que elas não sabiam era o plano de Deus para aquela situação. Quando Jesus ali estava se aproximando de Betânia, Marta logo soube que ele estava vindo e foi ao encontro de Jesus. E aí chegou lá e: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não tinha morrido. E aí ela tinha mandado chamar Maria também. Maria chegou, questionou também Jesus sobre isso. E aí Jesus olha para as duas e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí, o decorrer da história, nós sabemos bem o que acontece. Lázaro ressuscita, todos ficam espantados. Afinal, diga-se de passagem, imagina você, fulano faleceu, poxa, que pena, meus pêsames aos familiares. Saiu todos os jornais, nas notícias, tudo. 4 dias depois, você está no comércio, andando, dá de cara com Lázaro
Ia ser eu morrendo e ele vivo, porque eu ia me assustar ali, ia de arrasto para cima rapidinho, pelo fato de saber que ele tinha morrido e não saber que ele tinha ressuscitado. E isso provavelmente foi uma comoção naquela cidade. Betânia ficou empolvorosa, contagiou também Jericó ali, essa notícia. Aquela família virou o centro das atenções. Todo mundo agora conhecia quem era Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Mas isso não mudou o coração dessa família. Elas continuaram no centro da vontade do Senhor. Marta não recebeu do Senhor essa exortação como uma bronca, como uma advertência, como você está errado e precisa reconhecer isso. Ela recebeu em seu coração como um alerta de que ela precisava parar de perder tempo e se dobrar à voz do Senhor. Nós estamos perdendo muito tempo com as nossas vidas. Muito tempo. Nós gastamos o nosso tempo com tudo. Mas quando é para investir tempo no Senhor, tudo é mais complicado. Eu tenho que ver minha agenda, eu tenho que ver se eu não vou estar trabalhando, eu tenho que ver se eu não tenho já uma viagem marcada. Eu não estou falando de evento, eu não estou falando de encontro, eu estou falando do Senhor. Eu estou falando que Ele tem chamado a mim e a você todos os dias, com uma urgência que você não consegue entender. O Senhor tem chamado a gente diariamente, constantemente, insistentemente. Entenda que Ele não é um Deus que mendiga a sua atenção. Ele não precisa de mim e de você. Mas o seu amor é tão grande que Ele implora para que o nosso relacionamento possa ser íntimo, possa ser verdadeiro. Que o nosso relacionamento possa ser inteiro aos pés do Senhor. A agenda, ela vai continuar. E se brincar, ela vai permanecer cada vez mais corrida. Mas você tem que começar a aprender a ouvir do Senhor em meio a toda a correria. E também compreender o momento exato de você parar e se dedicar exclusivamente ao Senhor. Em deixar que todo corre-corre ao seu redor continue correndo. E você se prostrar, ouvir, refletir, deixar o Senhor penetrar o seu coração através da sua voz, do ensinamento da sua palavra. Nós precisamos rever a nossa agenda, a nossa vida. Nós precisamos pegar o nosso aplicativo, resetar, colocar Jesus em todos os dias, e a partir daí, a gente começar a reorganizar, reagendar, rever nossas prioridades. Se o Senhor não for o seu primeiro pensamento, você não está escolhendo a boa parte. Se o Senhor não for a solução para a sua inquietação, você não está escolhendo a boa parte. Se o Senhor não for aquele que direciona a sua vida em todas as suas decisões, o Senhor não está sendo a boa parte. Se você vai trabalhar nos ministérios, nos eventos, porque precisa cumprir uma agenda, um cronograma, ou porque você se comprometeu em ir, eu sinto muito, você não está escolhendo a boa parte. Você está apenas se atarefando. Você está apenas se ocupando. Mas você não está sendo cheio do Senhor.
Há uma canção que expressa muito bem essa história de Marta e Maria, até relativamente nova, e que diz o quão precioso é ali estar aos pés de Jesus, o quão importante, o quão bom, e que não existe nada que seja mais precioso do que isso. Não existe absolutamente nada que seja mais valioso do que isso. E eu desafio a você a rever os seus conceitos, rever suas prioridades, rever a sua agenda, a sua vida, para que o Senhor possa ser o centro dela, para que o Senhor possa lhe direcionar, para que o Senhor possa dizer assim: não compre essa mercadoria agora não. Mas Senhor, o preço está tão bom, eu não vou ter uma oferta melhor. Não compre essa mercadoria agora não. E você ter paz, ter alegria e ter certeza no seu coração de que está fazendo a vontade do Senhor. E aí o Senhor lá na frente te surpreende e diz assim: compra essa daqui porque essa é melhor. E isso é em tudo. Seus negócios, suas decisões, sua vida, suas escolhas. Isso é em tudo. Ouça a voz do Senhor. Reconheça a voz do seu Senhor. Pare todo o seu serviço ao ouvir a voz do seu Senhor ministrar o seu coração. Se dedique a conhecer a voz desse Senhor. Para finalizar, eu quero deixar uma dica de como reconhecer a voz do nosso Senhor. Quando o nosso Jesus, quando o Espírito Santo vem falar ao nosso coração, ele traz 3 situações. Ele vai trazer paz ao seu coração, ele vai trazer alegria independente do que seja, e ele vai trazer uma certeza que você não consegue explicar. Quando você sente essas 3 situações, sentimentos no seu coração, é o Senhor que está falando, que está conduzindo, que está direcionando. Embora você sinta alegria em seu coração, não necessariamente é o Senhor que está falando, porque o seu coração, ele é enganoso. Embora você sinta paz, a paz que excede todo entendimento, é só o Senhor. E a certeza de que, embora eu não consiga ver, embora eu não consiga enxergar, embora eu não consiga perceber absolutamente nada daquilo que tem sido compartilhado comigo pelo Espírito Santo, eu tenho a convicção que o Senhor tem direcionado e tem feito. Busque ajustar o relacionamento com o Senhor. Se permita ser instruído. Permita que o Senhor diga assim: Pablo, você anda inquieto e aflito com tanta coisa, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. O Senhor tem falado agora ao seu coração. O Senhor tem chamado você pelo nome. E você precisa reconhecer a voz do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Santo Deus, no nome de Jesus, eis-nos aqui. Nós paramos esse instante para ouvir a Tua voz, nos chamando, Senhor, duplamente, para estarmos atentos, para termos os nossos corações desviados de tudo aquilo que tem nos afobado, nos estressado, e colocarmos nosso coração de prontidão diante de Ti. Vem, Senhor Deus, nos instruindo, nos admoestando, vem nos corrigindo, vem alinhando o nosso coração com o Teu, vem nos ensinando a reconhecer a Tua voz em todos os momentos, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos compreender
tudo aquilo que o Senhor tem desejado para as nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor Deus, vem sempre cumprindo os teus propósitos em nós. Continua, Senhor Deus, falando conosco. Continua nos instruindo, para que possamos, Senhor, desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor. No nome de Jesus, Senhor Deus, queremos viver intensamente aos teus pés, desfrutando, Senhor Deus, da boa parte, que nunca nos será tirada. No nome de Jesus é que nós te louvamos e desde já te rendemos graças e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.